mais uma vez unidos, não em presença, mas pela graça do Espírito Santo, damos início ao nosso grupo, Conexão Bíblica, tratando dos assuntos que têm sido o nosso tema, confiança, zelo e gratidão. Hoje estamos encerrando o tema zelo. Na verdade, encerramos a semana passada e vamos fazer um parênteses ainda relacionado com esse tema. Mas antes de tudo, vamos nos colocar na presença de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque só tem sentido a nossa união se for pelo Espírito. Ele é a fonte de união, ele é a graça maior enviada por nosso Senhor Jesus Cristo e que nos traz a possibilidade de sermos unidos na mesma fé e no mesmo amor, que é o fruto maior do Espírito. Senhor, que nessa graça possamos partilhar hoje essas palavras e que elas sejam alimento verdadeiro. Não somos capazes de nada, tudo é feito por vós. Está escrito, sem mim nada podeis fazer. Jesus mesmo nos disse. E para que nós pudéssemos fazer algo, ele enviou o seu Espírito, que traz o que é dele. Senhor, nessa presença tão grandiosa, sabemos e temos confiança que seremos, Senhor, edificados. E desde já vos louvamos e agradecemos, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai e ao Espírito Santo. Amém. Bom, como eu estava dizendo, antes de começarmos, a gente estava encerrando, a semana passada nós fomos até essa tela aí, a respeito do zelo. O que é o zelo? O zelo é aquela valorização do mandamento. Então, zelo e mandamento têm que estar bem ligados, né? Jesus, antes de ser elevado ao céu, naquela última conversa com os apóstolos, deixou o seu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É claro que isso é uma maneira de resumir uma coisa grandiosa, enorme, né? Amar como Jesus amou é algo que nós podemos percorrer toda a vida, estar continuamente crescendo, para estarmos incorporando este mandamento. E esse é o nosso propósito, porque essa é a ordem dada pelo nosso Rei, Rei dos Reis, Senhor Jesus, e Ele quer que a gente tenha essa natureza dele, né? E a natureza dele é a natureza do amor, né? O fundamento para chegarmos lá, a gente viu nesse último dia, na última conversa que tivemos, já está colocado, é o próprio Jesus Cristo, né? Então, conhecer a Jesus Cristo é conhecer o Verbo, a palavra como um todo, ela é necessária, né? E isso é que a gente exorta muito quem nos ouve. Precisa da palavra de Deus, ela é o instrumento, ela é o material para que nós possamos fazer a construção. O fundamento, na verdade, é a palavra, né? Sobre essa palavra é que nós somos edificados, né? Então, edificar sobre o fundamento é obra nossa, e o fundamento é Cristo, né? Isso está bem claro já para nós, né? Nós temos um recurso extraordinário para isso, que é o Espírito Santo. E nós lemos a palavra de Isaías, o profeta Isaías, no qual terminamos a última reunião, onde ele declara claramente, é Deus falando pelo profeta: os meus pensamentos não são os vossos, e o meu modo de agir não é o vosso. Deus falou. Isso precisa ficar claro na nossa mente, né? Por quê? Porque isso é a base, é o conteúdo principal para nós tomarmos a decisão da nossa transformação. Porque senão a gente vai contemporizando, né, os erros de Israel. Vai procurando manter a natureza antiga, vai ficando do jeito que sempre foi, e não vai estar dando toda a ênfase, todo o zelo em tornar o nosso pensamento e o nosso modo de agir, que seria a nossa natureza, o modo de ser, iguais ao de Deus.
E aí ele deixou para essa informação fundamental. Os meus pensamentos não são os vossos e o meu modo de agir não é o vosso. Mas ele deu uma frase importante para nós, que está aí na última frase da que nós lemos. Ele compara a palavra dele com a chuva que cai do céu, e portanto vem como se viesse de Deus, e com a neve que cai do céu, que como se viesse de Deus. A chuva e a neve têm uma função na terra, né? No barro. Ela é produzir a umidade, encharcar e depois ela evapora. Nesse processo de molhar e retornar ao vapor, que volta aparentemente para o céu, nesse processo ela produz vida, germina a semente e produz o alimento, produz tudo relacionado à vida. E ele compara a palavra de Deus a isso e diz que essa palavra deve voltar para Deus. E é aí que está a nossa parte. Quem faz a palavra de Deus, que ele lançou sobre a terra, por isso a gente dá ênfase ao conhecimento da palavra, voltar para Deus. Somos nós mesmos e é através da oração. E é por isso que a gente fez esse parênteses hoje. Vamos falar o zelo com respeito à oração. Vamos para a nossa primeira tela. Né? Vamos falar da oração. Por que eu estou chamando de um parênteses? Porque esse assunto já foi tratado. Quando nós tratamos primeiro dos frutos do Espírito, nós vimos que o recurso, e mais importante, para permitir que os frutos cresçam e se manifestem em nós, os frutos do Espírito Santo, era a oração. Então foi enfatizado esse fato, já foi falado, né? Depois, então, no tema oração específico da oração, tratamos da oração de edificação, que é relacionada ao zelo, né? Todas as coisas na palavra de Deus, elas estão interligadas, elas não são sozinhas, né? E a oração estava lá. E agora achamos por bem, né, hoje, voltarmos a esse tema. Mesmo que vai aguardar um pouco para entrar na última etapa da alegria, acho que vale a pena hoje tratar da oração. E não é uma oração qualquer, é a oração em nome de Jesus, né? É nela que está o poder de transformação, aquele poder que pode fazer o espinheiro se transformar em ciprestes e a urtiga em murta, né? Ou vice-versa, não lembro agora exatamente, mas essa transformação, essa modificação de essência, né? De natureza, essa que é requerida de nós, porque os pensamentos de Deus não são os nossos, porque o modo de agir de Deus não é o nosso, essa transformação que é requerida, ela acontece, o poder para se realizar é a oração em nome de Jesus, né? E, portanto, é por isso que ela é tão eficiente em relação ao zelo. É que ela é que nos leva a ter um mandamento incorporado em nós. Estar em oração em nome de Jesus. Mas por que a gente está repetindo, né? Porque às vezes a gente percebe que isso não fica muito bem absorvido por quem ouve, e mesmo a gente vai perdendo a ênfase que deve ser dada ao seguinte: é uma oração, não é uma oração eu preciso desprender essa oração da minha própria vontade, daquilo que eu estou achando que é importante, né? Estar em oração em nome de Jesus é diferente de estar em meu nome, ou em nome do meu pai, da minha mãe, ou em nome do meu amigo. Eu preciso saber essa diferença muito clara, porque senão não é uma oração em nome de Jesus, né? E para saber isso claramente, a gente está fazendo aqui explorando, né, esse termo. Estar em nome de uma autoridade. O que é estar em nome de uma autoridade? Eu posso pedir alguma coisa em nome de uma autoridade, né? Eu posso exigir alguma coisa em nome de uma autoridade. Eu posso agir, fazer uma ação, e essa ação estar fazendo em nome de uma autoridade, né?
essas três coisas podem ser feitas em nome de uma autoridade. Mas como que é isso? Vamos pensar assim, o caso de uma autoridade mais simples, mais conhecida, seria, por exemplo, um policial. Ele é uma autoridade que está exercendo a sua função porque tem um respaldo em torno dele, tem recursos, né, que delegam a ele essa autoridade, né? E esse soldado vai ter autoridade para pedir, em alguma ocasião, algo que ele precisa para exercer a autoridade dele, e ele vai pedir para a instituição, né? Vai lá na instituição: eu preciso ter uma farda que me identifique, eu preciso ter algum recurso que imponha a autoridade, que são os equipamentos do policial, né? Ele pode estar nessa situação e ele vai ter isso, porque senão não adianta dar autoridade para ele e não dar os recursos. Então ele precisa dos recursos, vai pedir e vai receber, porque a autoridade quer que ele exerça aquela função dele de exigir e agir em nome da lei, né? Mas antes ele precisa ter os recursos, né? Então vamos entender aqui embaixo: pedir um recurso, uma provisão para si mesmo por conta e ordem da autoridade. Essa é estar pedindo algo em nome de uma autoridade. Quando você pede um recurso, uma provisão que você precisa para estar em nome, para estar exercendo o que a autoridade quer, né? Então, pedir um recurso ou provisão para si mesmo por conta e ordem. Conta e ordem é o quê? Para atender o mandamento dessa autoridade. Entra aí o mandamento, né? Então, esse é o primeiro passo. Eu preciso do recurso. Segundo passo: para eu exigir uma atitude ou providência de um terceiro, aí não é para mim, eu vou exigir para o outro. Eu tenho que estar sob o respaldo, sob a ordem dessa autoridade. Eu não posso, não sendo um policial, sair na rua e exigir alguma coisa em nome da lei, né? Eu não sou a pessoa indicada para isso, a não ser que eu fosse comissionado para isso, né? Então, mas eu posso, aquele que é comissionado pode exigir uma atitude ou uma providência de um terceiro, desde que ele esteja sob a ordem da autoridade, sob o respaldo dela também, desde que ele esteja vendo algo que ofende o mandamento, né? Ele pode exigir. E pode agir. Tem ocasião em que ele vai agir, ele vai tomar uma atitude, e essa atitude é por conta e ordem da autoridade. Mas é só assim que ele está em nome, tá, pessoal? É só assim que está em nome da autoridade. Eu não posso chegar e fazer uma oração em nome de Jesus se não tem nada a ver com o mandamento de Jesus. É algo que eu estou fazendo porque eu acho que se eu pedir em nome de Jesus, ele vai me atender. Esse erro não é tão infrequente, não é tão incomum. É muito frequente, tá? É bastante frequente. E a gente tem que ter um discernimento para isso. Então, o nosso propósito hoje é deixar bem claro que o zelo vai ter sucesso dentro de nós quando nós aprendermos bem e consolidarmos, já foi falado, estamos repetindo, né? Quando nós consolidarmos esse conceito da oração em nome de Jesus. Então vamos lá, próximo passo. Essa oração é que contém o poder para acontecer a transformação. Estar em nome da autoridade é pedir, exigir e agir, né? Permite àquele que está em nome da autoridade pedir o que ele precisa, o recurso, exigir que aquilo seja efetuado conforme a vontade da autoridade e pode eventualmente requerer uma ação também porque é vontade da autoridade. Somente posso pedir, exigir ou agir em nome de uma autoridade se eu estiver comissionado por essa autoridade e sob o seu mandamento, tá? Se eu estiver comissionado, mas não estou obedecendo o mandamento, um policial não pode me falar: você hoje não pode levantar tal hora. Isso daí não tem nada a ver com a lei, né? Estou dando um exemplo ridículo aqui, né? Mas é só para dizer o seguinte: eu tenho que estar comissionado, eu tenho que ser alguém imbuído de alguma forma do respaldo da autoridade
e ao mesmo tempo estar fazendo aquilo que a autoridade quer. E não esquecendo que a maior autoridade aqui no caso estamos em nome de Jesus, é o nome de Jesus, né? Então somente posso pedir, exigir ou agir em nome de uma autoridade se eu estiver comissionado por essa autoridade e sob o seu mandamento. Nós estamos vendo tudo isso para não acontecer o erro dessa oração ficar ineficiente para nós e também sem base de fé. Porque a oração em nome de Jesus é a oração com maior sustentação para a nossa fé. Porque a garantia dela é o próprio Jesus com as palavras dele. Nós vamos ter a oportunidade de ver hoje, né? Então, para ter essa base de fé forte, eu preciso entender bem como funciona estar em nome da autoridade, né? Vamos ver a próxima tela aí. O que está escrito aí, ó. Jesus, na unidade com o Pai e o Espírito Santo, é a maior autoridade acima de tudo, de tudo. Por exemplo, o Criador, ele criou todas as coisas. Não existe maior autoridade do que a do Criador. Tudo existe por causa dele, e o destino de tudo estaria sob a autoridade dele, né? Está sob a autoridade dele. Então, a vontade dele está acima de tudo, de tudo. Estar em nome de Jesus, você está em nome da maior autoridade que possa existir, né? Isso está escrito em algum lugar? Vamos ler lá em Filipenses 2, de 5 a 11. Estamos abrindo aqui na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11. Dedicai-vos, aí é Paulo falando, né, para a igreja, dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Os cristãos devem estar em harmonia entre si. Sendo ele, aí está falando de Jesus, de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Jesus nasceu como homem, sendo que em toda a eternidade ele vivia junto do Pai, em unidade com ele, na glória suprema, né, na maior glória possível. Mas deixou tudo isso e assumiu a nossa condição. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E olha só o que isso resultou. Por que isso era tão importante? Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes. Todos os nomes. E acrescenta, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, na terra, no céu, primeiro, na terra e debaixo da terra, nos infernos. E toda a língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Bom, estamos vendo aí que a autoridade soberana, máxima de todas as autoridades, é Jesus mesmo, né? E estar sob o nome dele, estar em nome dele, é algo que dá um respaldo enorme para aquele que realmente conhece isso e está comissionado nessa situação, em nome de Jesus, né? Vamos voltar lá. Aqui na nossa telinha está aí Filipenses, então mostra a maior autoridade. Estar comissionado em nome de Jesus é ser enviado por ele. Então vamos ver, João 20, de 20 a 22. Vamos ler, está embaixo, né? Vamos ler aqui na tela mesmo, você pode acompanhar aí. Foi no dia em que Jesus reapareceu após a sua morte e ressurreição. Ele reapareceu aos discípulos. E mostrou-lhes as mãos e os lados, porque os discípulos ainda estavam... Essa foi uma das primeiras reaparições, né? E para os discípulos propriamente, tinha aparecido antes para as mulheres, mas ele apareceu
E os discípulos estavam assim, sem saber o que pensar, porque estavam vendo alguém que eles tinham comprovadamente a certeza de que havia morrido, né? E os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Então ele mostrou a mão ferida, o lado trespassado, e acrescentou: a paz esteja convosco, né? Sempre que Jesus encontra os discípulos após a ressurreição, ele faz essa saudação. É por isso que uma das primeiras coisas que nós vimos foi a paz, que representa a confiança plena, a certeza: Deus está agora comigo, né? Então a paz esteja convosco. E aí ele dá a ordem: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessa palavra, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. O que significa, aonde a gente está querendo chegar? Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Então Jesus está comissionando: vai, assim como eu fui comissionado de vir aqui até vocês, né? Deixou toda a glória, deixou tudo e seguiu para lá. Agora nós somos enviados em lugar dele e, portanto, em nome dele, mas com um recurso: recebei o Espírito Santo. Então, todo o cristão que se converteu de verdade e que reconheceu a importância da palavra de Deus, então vai buscar o Espírito Santo, porque sem ele a palavra não tem vida, né? E o Espírito Santo basta pedir. Está lá em João mesmo, no capítulo 11, vai falar que deu a todos aqueles, deu o Espírito Santo a todos aqueles que crerem. Aquele que crê nele recebe o Espírito Santo e recebe de uma maneira eterna, né? Então, essa presença está com o cristão que se converteu, e essa conversão é viva, é verdade. É uma conversão de decisão pessoal. Esse que fez isso recebe o Espírito Santo e passa a não andar mais sozinho. Falamos bastante sobre isso, né? Então, soprou sobre eles o Espírito, e esse envio é que nos dá a comissão. Comissão para quê? Para pedir em nome dele, para exigir em nome dele e para agir. Mas cuidado, vamos ver que isso tem uma sequência, é uma sequência interativa, vai se repetindo etapa por etapa, mas tem uma sequência. Então vamos em frente aí. O primeiro envio é esse que nós temos falado e insistido. O primeiro envio do cristão é para dentro de si mesmo. Lembra? Nasceu de novo, é nova criatura. Por que tem que ser nova criatura? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos. E porque o modo de agir de Deus não é o nosso. Não importa se você é de boa família, se você é de uma família culta, se é de uma família já cristã, você precisa dessa renovação de dentro para fora, né? Então, o primeiro envio é para dentro de nós mesmos, né? Nós temos que ter consciência de que algo precisa mudar dentro de nós, mas que é possível, não é algo impossível, porque nós vamos ver que temos o recurso, esse recurso extraordinário da oração em nome de Jesus. Para o cristão, individualmente, a primeira e mais importante providência é saber pedir em nome de Jesus. Isso é pedir a própria renovação com base no novo mandamento. Porque toda atitude de alguém em nome da autoridade está fundamentada no mandamento, né? E nós vamos poder pedir essa nossa transformação. Eu tenho que ser transformado em quê? Tenho que ser transformado no mandamento. Jesus falou assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento. Se o mandamento é esse, eu tenho que ter um modo de pensar e um modo de agir, e esses dois somados formam uma natureza igual à dele, né? Para amar como ele amou. Porque se eu não tenho essa natureza como ele, não vou amar como ele amou. Então, pedir em nome de Jesus a própria renovação.
é um processo, não é uma coisa que acontece só assim. Não basta eu chegar lá e falar, ó Senhor, eu quero e estou pedindo aqui em teu nome que a partir de amanhã eu seja igual a Jesus, eu seja igual ao Senhor. Eu estou pedindo em teu nome. Não acontece assim, porque isso seria uma violência contra a sua vontade. E a sua vontade ainda não é a vontade de Deus, e o seu modo de agir ainda não é. E essa violência o Espírito Santo não vai fazer, mesmo ele estando dentro de você. Ele vai querer que você veja o problema, reconheça o problema, e isso é arrepender-se, e depois então orar em nome de Jesus contra aquele problema, pedindo aquela nova natureza, ocupando aquele lugar que você detectou. Ele tem que ser apontado, né? Isso é algo que nós temos que trabalhar em cima. É um processo que não é feito somente pelo poder de Deus. O poder de Deus faz, mas quem administra é a sua vontade. E isso Deus não toca, né? E é por isso que tem que ter a oração, para conseguir cumprir o mandamento, né? Então, o primeiro envio é para dentro de nós mesmos. Lembra? A gente comparou isso com os povos da terra sendo removidos quando chegou a nação de Israel. É a natureza velha sendo expulsa e a natureza nova preenchendo o lugar. Esse processo, que é uma batalha, que foi exemplificado por Jesus com a limpeza do templo, e nós somos o templo do Espírito, né? O cristão na verdade, não o homem em geral, mas o cristão, ele recebe o Espírito Santo e deve começar esse processo. Então, o primeiro envio é aí que eu tenho que trabalhar. Porque só trabalhando aí é que eu posso ser comissionado depois a fazer algo fora de mim. A primeira etapa é pedir para algo, o recurso para mim mesmo. A segunda etapa eu vou exigir, aí eu vou confrontar-me com forças exteriores. E a terceira etapa, então, eu vou agir. E aí a ação será conduzida por essa natureza renovada que é sensível ao Espírito Santo. Está vendo como é o processo? O processo é esse. Nós temos que ter atenção a isso e ter vontade de estar vivendo todo esse processo. É um processo que a gente precisa viver, né? Então vamos para a próxima tela. Como que eu vou consolidar esse comissionamento, né? É pedindo. Se eu não dou esse primeiro passo de pedir, a minha ação não vai ser perfeita. E depois os três passos: pedir, exigir e agir, né? Eu não vou ter condição de me confrontar-se com as forças contrárias, exigindo delas a submissão ou expulsando, e nem vou ter condição de agir do modo como Deus quer, nas obras que Deus de antemão preparou para que eu realizasse. Eu preciso primeiro ser conformado a Cristo. Então, João 14, 12 a 17, vai dizer, nós vamos ler como é que funciona esse processo aí. João 14, Evangelho de João, é Jesus mesmo falando, foi aquelas instruções tão importantes dadas antes da sua crucificação. Então vamos lá, de 12 a 17. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Então isso é uma afirmação. As obras que Jesus fazia, nós podemos fazer. É lógico que vai precisar de alguma coisa antes disso, né? Mas em perspectiva é isso. Vamos fazer as obras que ele faz. E olha, ele afirma, ainda dá uma ênfase, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. E a obra agora ficou na mão de vocês. É vocês que vão fazer. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vou farei. Agora, o respaldo que eu havia dito. Existe um respaldo extraordinário para quem está pedindo em nome de Jesus, entendendo o que é isso, e, portanto, tendo em vista o mandamento,
Para quem está fazendo isso, um respaldo enorme. Quem que vai fazer? Sou eu que vou conseguir fazer? De jeito nenhum. É alguém junto comigo? Vou formar um grupo para fazer algo? Não, de forma alguma. Quem vai realizar aquilo que foi pedido ao Pai em nome de Jesus é o próprio Jesus. Eu vou-lo farei, é Jesus determinando isso. E ele vai fazer isso para o agrado do Pai, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por quê? Porque ele mesmo vai nos mostrar que cada vez que um filho de Deus renascido, ainda bebê em Cristo, ainda impuro, imperfeito, com uma natureza que não é a de Deus, cada vez que esse ser renascido vai sendo transformado, isso é para a glória do Pai, é para a glória, Deus se gloria disso. Mas essa glória vem por meio de Jesus Cristo, ele vai fazer. Porém, quem aponta o erro, quem aponta o problema, quem toma a decisão é você, porque a tua vontade é fundamental, sem ela não acontece, né? E ele afirma, qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, então qualquer coisa é um perigo, porque todo mundo acha que pode pedir qualquer coisa. Eu estou querendo passar na prova da escola. Isso daí não é em nome de Jesus. Não estou dizendo que não possa orar nesse sentido, ou pedir uma sabedoria para esse tipo de coisa. Mas eu estou dizendo uma coisa, essa oração não é em nome de Jesus. Tem oração para provisão, por exemplo, aquela faixa do Pai Nosso que fala, provisão que eu digo das coisas desse mundo. Nós vamos tratar ainda sobre isso quando falarmos da alegria. Mas pedir as coisas desse mundo é permitido, mas não pedir. O foco não tem que estar na coisa, tem que estar na forma como Jesus nos ensinou a pedir isso. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo isso, essas coisas que você eventualmente queria pôr na oração, vai ser dado em acréscimo, nem precisa pedir. O que você tem que fazer é buscar isso que nós estamos buscando aqui, a justiça de Deus, que é o mandamento. Então, qualquer coisa que pedirdes em meu nome, não são essas coisas do mundo. Essas vão ser acrescentadas de outra forma, desde que você esteja nesse processo, pedindo aquelas coisas, qualquer que seja, que são em nome de Jesus, ou seja, estão ligadas ao mandamento e das quais você precisa para cumprir o mandamento. É necessário em nós para cumprir. Então, essa oração tem o respaldo. Jesus vai fazer. Não importa o que seja, qualquer coisa, né? E aí ele afirma, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, o mandamento tem que ser o foco, tem que estar na nossa frente, nos nossos olhos, lembra? Tudo aquilo que a gente já falou, na mão, na testa, na porta, tem que estar ali. É um mandamento novo, é o mandamento de Jesus, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro paráclito para que fique eternamente convosco, que é o Espírito Santo. Bom, mas o que é importante para nós aqui é saber isso. Qualquer coisa que pedimos em nome não é mais qualquer coisa. É qualquer coisa relativa, é qualquer coisa sim, porém relativa ao mandamento, senão não está em nome. Ficou claro? Isso precisa ficar bem firme, hein? Vamos lá. Vamos voltar para o nosso estudo aí. Então, as obras, que tudo que pedires ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja. Qualquer coisa que me pedires em meu nome, vou-lo farei, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, esse é o resumo. Aí está o resumo de tudo que nós precisávamos saber, né? Qualquer coisa que pedirmos em nome de Jesus, Ele mesmo é quem faz. Pessoal, esse eu farei, tem que ficar gravado na sua mente e na minha também, tá? É Jesus que faz e Ele garante. A minha parte é só pedir o que Ele mandou. É só pedir, mas é como disse, não é um pedido genérico. Pedido genérico você não está sabendo se quer ou se não quer, é um pedido específico.
Vamos entender melhor quando ver agora a questão dos frutos. Consolidando o comissionamento, também pedindo, né? Produzindo os frutos do Espírito Santo, incorporando o mandamento. Por que os frutos do Espírito Santo é incorporar o mandamento? Por quê? Porque os frutos do Espírito Santo, o Espírito Santo é um espírito de amor, e os frutos do Espírito Santo são os frutos do amor, e o mandamento de Jesus é amar como ele ama, ou seja, ter todos os frutos que ele tem, que são os frutos do amor. Então, incorporar o mandamento é produzir frutos, produzir os frutos do Espírito. E isso nós vimos, mas vamos enfatizando e repetindo, João 15, de 1 a 12 primeiro, vamos ler essa parte. Esse é o texto importantíssimo para os frutos do Espírito, que depois a gente dá uma lidinha quais são eles lá em Gálatas 5. Né? Então, está Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aqui a agricultura está presente de novo, né? O exemplo da chuva que vem do céu e da neve, que produz a semente e faz crescer, volta aqui agora numa videira. Né? Então, quem está cuidando dessa videira é o pai. Né? Todo ramo que não der fruto, em mim ele o cortará. E podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Bom, se o pai é o agricultor, e se a videira é Jesus, o ramo que não der fruto vai ser cortado. Por quê? Porque não está dando fruto. Então esse ramo não serviu. Mas o que dá fruto será podado não para ser eliminado, mas para que produza mais fruto. Então é um processo. Lembra que a gente falou? Vai crescer, você não começa pronto. Você vai produzir frutos e vai ter que ir... isso vai ter que se tornar cada vez mais perfeito, mais um fruto melhor, né? Então, podará para que produza mais fruto. Aí ele estava falando com os discípulos, né? Tudo isso é para os discípulos, e nós agora, cada dia que nós nos confrontamos com a palavra de Deus, com a intenção de incorporá-la em nós, somos discípulos, né? E ele falou para os discípulos naqueles dias, vós já estáis puro pela palavra que vos tenho anunciado. Isso é uma frase importante também, viu, pessoal? Conhecer a palavra de Deus como um todo, tê-la pelo menos a ciência dos pontos que você já leu dela toda e que se destacam pela presença do Espírito em nós, é ir se purificando pela palavra. Ela vai se tornando presente na nossa mente, né? Porque os nossos pensamentos têm que ir se conformando ao pensamento de Deus e o nosso modo de agir tem que ser moldado por esses pensamentos. Vós já estáis puro, estava falando para os discípulos, né? Que eles tinham estado 3 anos com Jesus. Jesus era o próprio Verbo. Ele já era judeu, já tinha o conhecimento da lei. Portanto, a lei mais o Espírito já estava ali com toda a sua potência dentro deles. Mas requeria algo mais, que é o versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto se não permanecerdes em mim. Epa! Então, tem um negócio aí. Precisa permanecer em Jesus. Como será que eu faço isso? Porque eu preciso dar os frutos. Os frutos o conjunto dos frutos é a transformação plena que nos faz igual a Cristo. Porque são frutos do Espírito, frutos do amor, né? Então eu preciso dele, mas ele falou, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer em Jesus, o primeiro recurso que nos faz permanecer em Jesus é crer nele. Crer nele, se eu creio nele, e creio e dei minha vida para ele, eu fui enxertado na videira. Eu fui enxertado. Coloquei lá. Só que eu não posso só ser enxertado e ficar ali à deriva, sem buscar mais. Se eu for só enxertado e não produzir o fruto, estou em risco de ser cortado. Tá? Mas se eu fui enxertado e começo a produzir os frutos, porque estou permanecendo, essa fé está fazendo mais do que ser somente eu acredito,
e está indo em buscar o conhecimento, e do conhecimento à ciência, todos aqueles passos da segunda carta de Pedro, então eu estou permanecendo em Jesus, né? E ele está permanecendo em mim. E aí, sem permanecer na videira, não produzo frutos, né? Não produzo. E ele aí continua, no versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Aí, é claro, para ficar claro, somos os ramos. Que somos enxertados na videira quando cremos em Jesus. E a partir dessa fé, temos que começar a trilhar o caminho de produzir os frutos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Então, não permaneceu na videira, será lançado fora como o ramo. O ramo que foi cortado permaneceu na videira, mas não produziu fruto. Esse aqui não foi, é um ramo que não foi enxertado à videira, é um ramo que está tentando ir por ele mesmo. Esse está lançado fora como aquele que estava enxertado e não deu fruto. Se alguém não permanecer como o ramo, ele secará, hão de juntá-lo e lançá-lo ao fogo e será queimado. Então esse está fora, né? Mas aí ele acrescenta, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mais uma vez aquilo lá, qualquer coisa que você pedir em meu nome, eu mesmo vou fazer. E aí ele acrescenta, tudo o que quiserdes. Por quê? Porque o seu querer vai estar voltado a Jesus, porque você está permanecendo nele. Então o seu querer vai ser aquilo que ele quer. E, portanto, vai estar dentro do mandamento. E isso vos será feito. E ele afirma, nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como eu guardei os mandamentos do meu Pai e persisto no seu amor. Então, guardar o mandamento é permanecer em Jesus. Guardar o mandamento, ter lei em vista, buscar os detalhes, estar procurando, é permanecer. Então, agora já sabemos o que é permanecer. Como que eu produzo o fruto? Guardando o mandamento. Jesus guardou os mandamentos do Pai e produziu os frutos que somos nós. A conversão de cada um de nós. Ele veio aqui para isso, e veio porque Deus mandou, né? Então ele guardou, agora nós devemos guardar o dele, que é amar como ele amou. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e ela seja completa. E aí ele acrescenta, esse é o meu mandamento, 2 pontos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Então, pessoal, aqui está. Primeiro, a alegria, que é o próximo tema nosso. Nós vamos falar dela. Ela vai ser completa. Vai ser completa quando nós guardamos os mandamentos e persistimos nele, como Jesus persistiu no mandamento do Pai. E ele nos ensinou isso para que a nossa alegria fosse completa. Aquele que está guardando o mandamento, ele antecipa essa alegria. Ele já tem ela antecipadamente, pelo fato de estar guardando o mandamento. Esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros. Então, permanecer em Jesus é guardar o mandamento, e o mandamento é algo ligado ao zelo, é dar importância, querer cumprir esse mandamento. E o mandamento é o mandamento do amor. Acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha em Gálatas 5 para ver o que é esse mandamento, o desdobramento dele. É só para olhar, porque nós já tratamos uma vez esse tema com todos os detalhes quando estudamos os frutos do Espírito. Mas vamos dar uma repassada só para lembrar, né? É Gálatas 5, de 16 a 26. Já abriu? Ah, já está aí. Então aí Jesus fala, aí não é Jesus, aí é Paulo falando para a igreja. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito e esses ao da carne, pois são contrários uns aos outros. Então a carne não gosta de ir para o mandamento de Deus.
O Espírito, sim, esse pode ir, porque o Espírito tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Por isso, não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei, não sob aquela lei antiga, que era formal, que era do fazer, e que, portanto, precisava do chicote ou do temor para cumprir. Agora vem para a lei espiritual, né? Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Vamos nem detalhar isso aí, porque isso é presente a cada momento aqui nesse mundo, né? Destas coisas vos previno, como já vos preveni, os que a praticam não herdarão o reino dos céus. Ponto, né? Ao contrário, o fruto do Espírito, o Espírito de amor é amor, que também é traduzido por caridade, alegria verdadeira, a paz interior, que é a confiança, paciência, que é a perseverança, afabilidade, que é a mansidão, né? Bondade, que é ser como Jesus é, aí já está chegando nele, fidelidade, ser fiel, manter o sim, sim, o não, não, brandura, suavidade e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, quando a gente fala o mandamento de Jesus, se o mandamento de Jesus é a luz branca, a hora que ela passa no prisma, ela se desdobra em todos esses aspectos. Amor, amor, ágape, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura. Tem outras coisas ainda que compõem esse todo, que é o mandamento de Cristo. E contra essas coisas, não precisa, e tendo isso, não precisa de lei. É a liberdade plena que nós vamos saber que está reservada a nós, né? Por quê? Porque chegou no ponto que é a maneira perfeita de ser, tá? Então, isso é um mandamento, só para guardar. Nós não vamos entrar nos detalhes agora, é muito grande isso aí. Voltar lá para a tela, né? Então, nós vemos aí o 15, de 1 a 12. Vamos ler o 16, de 21 a 24. Ainda é o mesmo assunto, e é Jesus aí falando para os discípulos. 16, de 21 a 24. E Jesus estava para partir, né? Então ele deu essa instrução para os discípulos. Ele sabia da iminência da cruz em seguida. E logo ia começar todo o processo, né? Então ele fala assim: quando a mulher está para dar à luz, sofre porque veio a sua hora. Mas depois que deu à luz, a criança já não se lembra, a luz da criança já não se lembra da aflição, por causa da alegria que sente de haver nascido um homem ao mundo. Assim também vós, sem dúvida agora estáis tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Naquele dia já não perguntareis mais coisa alguma. Em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai, em meu nome ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Outra vez aparece a alegria. Vamos prestar atenção, porque isso é interessante para nós, né? Primeiro, vai dizer que o que pedirmos ao Pai em nome dele, ele nos dará. E ele falou isso lá em duas formas. Se você pedir ao Pai, no texto anterior, Jesus mesmo faria. E se pedisse para Jesus mesmo, em nome dele, ele também faria. E aqui ele está reforçando. Se pedir ao Pai, ele vos dará, porque Jesus está ali intercedendo por nós. Agora, até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita, né? Até agora nada pedistes em meu nome. Vamos refletir sobre essa frase? Por que será que ele estava falando para os discípulos e para todos os judeus que até aquele momento, esse momento exato, desse instante que ele estava dando a instrução antes de ir para a cruz, ninguém em Israel tinha pedido nada em nome dele.
E isso é importante a gente saber, porque nós estamos estudando o que é pedir em nome de Jesus, né? Eles não tinham pedido nada em nome dele. Eu vou responder, e você já deve ter percebido, porque ele não havia dado o seu mandamento. Porque o mandamento era o mandamento antigo da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, que se desdobrava nos 10 mandamentos, e dali se desdobrava em todos os outros mandamentos importantes, porém, exteriores, para fazer e não para ser. E agora veio o mandamento dele, que é ser como ele é. Então, só agora, por causa que Jesus deu o mandamento, é que nós podemos pedir em nome dele. Pedir o quê? Pedir aquilo que foi determinado. Todos aqueles aspectos em nossa natureza, eles têm que ser policiados dentro de nós mesmos, tem que ter um zelo, uma atenção, um cuidado para detectar tudo que é contrário e remover em nome de Jesus. E aí eu vou usar a autoridade desse nome, porque é Jesus mesmo que me garante, ele faz. Então não tem desculpa para nós. Se queremos ser como Jesus é, basta reconhecer aquilo que não é em nós, em atenção ao que é o mandamento em toda a sua profundidade e reconhecendo orar em nome de Jesus. É isso que faz toda a diferença. Bom, incorporar é esse processo, pessoal. É um processo de detalhe, do dia a dia, de estar ali crescendo. O que eu estou fazendo até aí? Só pedindo. Pedindo. Agora vamos ver como é que exige em nome de Jesus. Exigir em nome de Jesus é exigir a manifestação do poder sobrenatural, né? Isso foi comissionado por Jesus, está lá em Marcos 16, 17 a 18. Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 16, 17 a 18. É o finzinho do Evangelho. Então Jesus falou, vou começar no 16, né? Quem crer e for batizado será salvo. Isso é uma afirmação, né? Creu e foi batizado. Creu, reconheceu Jesus como Senhor, foi batizado, reconheceu que era pecador e quer Jesus como Senhor, então creu e foi batizado. Mas quem não crer, continua na sua condenação, certo? Quem não crer, mas quem crer, quem não crer será condenado, ou seja, ele na verdade já está condenado, né? Porque ele não creu naquele que veio nos salvar, tirado da condenação. Esses milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão demônios, isso é uma coisa que vai ter que ser em meu nome. Expulsarão demônios em meu nome. Isso é exigir. Jesus fez isso várias vezes, ordenou ao demônio que saísse. E esses demônios que ele expeliu e que eram registrados na Escritura, é o nível mais baixo das forças espirituais. Elas agem, assim, em possessão na pessoa. Esses demônios têm que ser repelidos e a pessoa que está ordenando tem que estar em nome de Jesus. E estar em nome de Jesus é primeiro ter trabalhado interiormente e depois saber que esses espíritos são ilegais, eles não podem agir no mundo. E se ele domina uma pessoa, aquele que está em Cristo, ele tem autoridade para expulsar em nome de Jesus, né? Então, isso é uma exigência. Falarão novas línguas, aí o Espírito Santo vai agir nesse. Manusearão serpentes, então terão como fazer essas coisas sem se ferir. Isso tem um sentido, né? Não é a serpente propriamente dita, mas não importa. Vão lidar com forças que são venenosas, né? Mas manusearão serpentes e se beberem venenos mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, e removerão as enfermidades, né? Então, esses milagres acompanharão os que crerem, né? Esses milagres devem estar junto daqueles que creem. E é então a pessoa que incorporou
o mandamento, que está crescido em Cristo. É por isso que nós vamos ver que esse processo é interativo. Vai crescendo, vai tendo mais condições de realizar estas coisas que estão na área do exigir. É exigindo a enfermidade que saia, é exigindo ao veneno que seja anulado, é exigindo que o demônio se remova. Pode ser um demônio, pode ser um espírito que está influenciando, um espírito já num nível mais elevado, uma influência negativa num ambiente, num lugar. Então, estas coisas foram delegadas, é comissão do cristão, né? Ele, no processo de crescimento, que começa primeiro com a renovação interior, por isso que eu falo que esse aí é a primeira comissão que recebemos, é para o nosso interior, e aí então começa a atingir a área exterior, né? Então são coisas que atributos do cristão, estão lá para nós, né? Vamos ver o próximo lá. São os sinais, estão em Marcos exigir. E agir, qual foi a ação requerida? Essa ação requerida é importantíssima para Deus, né? É anunciar a boa notícia. Vamos ver como ele falou isso em Mateus 28, 18 a 20. Também no finzinho do Evangelho de Mateus. Quando Jesus ia embora, ele comissionou os cristãos, né? 28. É 28? É. 18 a 20, né? Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele é a autoridade, o nome dele, estar em nome dele é estar debaixo dessa autoridade. E depois ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, essa é a comissão da igreja. A igreja, ela deve estar levando o Evangelho, que é a boa notícia, a todas as nações e todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando, pregando, e não só pregando para a conversão, mas ensinando a observar tudo o que vos prescrevi. Quando o cristão está fazendo isso, ele está em nome de Jesus. Ele está em nome de Jesus e é um processo que vai crescendo, né? Quanto maior o conhecimento, quanto maior a revelação, quanto maior a transformação, aí a eficiência é cada vez maior, né? Então, voltando lá para o nosso estudo, que está chegando ao fim. Esses 3 passos, como eu falei, é um ciclo, eles independem, eles são interdependentes, né? Eles têm uma interação entre eles. Por isso que eu falei, o primeiro é o que é importante, é a mudança dentro de nós. E mudando dentro de nós, cresce a facilidade, mas a gente não consegue mudar tudo de uma vez, né? Você começa a mudar e começa a ver coisas que têm que ser removidas, então você vai usando aquela condição para exigir que aquilo saia, e depois vai começando a agir. A sua pregação ainda não é perfeita, mas você começa a anunciar e volta lá para o primeiro passo e continua crescendo. Isso é permanecer em Jesus. E aí, cada vez mais, você vai viver a alegria completa, que é aquela alegria de quem já está vendo a resposta da oração em nome de Jesus, e depois a alegria plena, né? De estar recebendo as respostas de oração, conforme nós vimos, né? Pedir, exigir e agir em nome de Jesus. Os 3 passos que vão sendo repetidos como uma espiral, em níveis cada vez mais perfeitos, até chegar à natureza de Cristo. Então, essa era a reflexão que queríamos fazer a respeito da oração, e que a ênfase bem maior foi dada nessa parte interior, né, de pedir a nossa transformação. Por quê? Porque os nossos pensamentos não são os de Deus e o nosso modo de agir não é o de Deus, mas pode se tornar a ser. Isso é uma transformação sobrenatural que vem com a nossa interferência, com nós levantando as questões. E aí, a partir daí, o nome de Jesus, com o seu poder, realiza. E é base de fé, é certeza
de vitória. E, portanto, com certeza de vitória vem a alegria completa, e com a certeza da vitória vem a alegria plena. Nós vamos tratar disso nas próximas reuniões, que vai falar da alegria. E vamos chegar até a alegria perfeita, completa, perfeita e a plena. A plena é a última delas. A plena é aquela alegria que passou por todos esses estágios e chegou à condição de unidade com Deus, né? Vamos ter a oportunidade de ver isso. Bom, vamos encerrar aqui com a nossa oração final. Dando graças ao Senhor por esta concessão que Ele faz a nós. Vamos refletir um pouquinho antes da oração. Jesus se dispôs a fazer tudo o que é necessário para nós. Quando naquele texto do capítulo 15 de João, ele falou, sem mim nada podeis fazer, na sequência ele fala, e tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, ou tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, tem aí o tudo e o nada. O mundo trabalha muito no nada. O mundo faz tudo sem Jesus. Todas as conquistas do homem, a maior parte delas, a grande maioria delas, são sem Jesus. E aos olhos de Deus é nada. Porque aquilo que o mundo edifica e constrói, vai acabar. Mas nós somos chamados a fazer uma obra que é o tudo de Deus. Que é a obra daquilo que é eterno. Porque para Deus só é tudo, só pode ser incluso no conjunto das coisas que são chamadas de tudo, aquilo que é eterno, que não acaba, que não tem fim. E estas coisas são os valores de Deus, os valores da palavra de Deus, que é eterna. A nossa busca não é pelo que vemos, mas pelos valores que não vemos, que se permanecem para a eternidade. Vamos pedir agora, nesse encerramento, que o Senhor abra os nossos olhos para ver as coisas eternas, para ver aquilo dentro de nós que desagrada, que não está em harmonia com o mandamento de Jesus, para que nós possamos orar com essa firmeza, essa certeza da garantia que Jesus nos deu, de que Ele mesmo vai realizar a transformação necessária, para que tenhamos um novo querer e um novo modo de ser, de agir. Senhor, clamamos estas coisas na Tua presença, em cima dessa vossa palavra, Senhor, por todos os que estão ouvindo, que estão tocados em seus corações. Dá-nos, Senhor, essa visão do zelo, da busca, da atenção ao Seu mandamento, que ela venha com toda a força do Teu Espírito e opere dentro de cada um de nós, na graça que nos deste, Senhor. Amém.